Amém? Você que deu sua Bíblia nessa noite, pode estar comigo aqui em Números capítulo 12. Vamos ler aqui, irmãos, apenas um versículo que o texto é muito grande, eu quero estar resumindo. Amém? 12, capítulo 5, amém? Números 12, versículo 5. Amém? Vai falar assim a palavra de Deus, para os irmãos achar a glória de Deus. Amém? Todos acharam? Vamos estar lendo em nome de Jesus. Número capítulo 12, versículo 5. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou aonde? Aonde, irmãos? Números 12, versículo 5. Espera os irmãos achar. Repetindo. E o Senhor desceu na coluna e a nuvem ficou à porta. Vamos repetir. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou na porta da tenda. Amém. E chamou Arão e quem? E ambos saíram. E ele disse: ouve agora as minhas palavras. Se houver entre vós um profeta, e eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele, e ei uma visão, e falarei com ele em um sonho. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo, como é que é? Com ele falo o quê? Claramente. Com ele, depende da sua tradução. A minha aqui está escrito assim: com ele falo boca a boca, de maneira clara, e não por palavras obscuras. E ele vê a semelhança do Senhor. Então, por que não tiveste medo de falar contra o meu servo Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele partiu. E a nuvem se afastou do tabernáculo, e eis que Miriam ficou o quê? Branca como a neve. E Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava. Pode tomar os seus assentos, em nome do Senhor. Se você quiser permanecer sua Bíblia aberta, amém, que eu vou estar lendo aqui, amém, se você quiser, amém, se não, fique à vontade. Não sei se alguns irmãos já conhecem esse texto, essa história, amém? Quem já conhece esse texto? Ninguém? Vamos conhecer um pouquinho sobre ele então, amém? Glórias a Deus. Irmãos, se você pegar aqui o versículo 12 em diante, vai falar que Arão e Miriam e Terá fala mal de Moisés, começa a reclamar com Moisés, porque só o Senhor falaria com Moisés face a face. Amém? Então Miriam e Arão e Terá começaram a reclamar, e eles queriam que Deus falasse com ele. Então eles questionaram contra Moisés sobre isso. Amém? E a Bíblia diz que o Senhor ouviu. Amém? Em 12:2 vai falar que o Senhor ouviu Miriam e Terá e Arão falando mal de Moisés, reclamando com Moisés, porque só Jesus falava com Moisés, só Deus falava com ele. Aleluia, glória a Deus. E ali o Senhor ouviu isso aí, e o Senhor chamou Moisés e Arão e Miriam, os três, chamou para que fosse onde? No tabernáculo, ou seja, na tenda. Amém? Amém.
Na tenda, mas não é aqui não, hein, irmão? Na tenda dos irmãos, não, hein? Na tenda lá do tabernáculo, amém? Mas é a mesma coisa, tenda e tabernáculo é a mesma coisa. Se você estiver pesquisando em algum lugar, se pesquisar, você vai achar o mesmo significado. Tenda e tabernáculo são as mesmas coisas, amém? E a Bíblia diz que o Senhor, aqui 12:5 vai falar que o Senhor desceu com uma coluna de nuvem, e Miriam e ambos saíram. Oh, glórias a Deus! E o Senhor começa a falar, e Ele disse: ouve agora as minhas palavras. Se houver entre vós um profeta, e eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele em uma visão, e falarei com ele em sonho. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Amém? Por que o Senhor fala com Moisés? Porque Moisés, né, ele era fiel em todas as coisas, e também na casa do Senhor. Amém? Eu li aqui, irmão, 12:8 também. Quiser ler também, pode estar lendo. E a Bíblia diz que a ira do Senhor é 12:9 agora. E a ira do Senhor acendeu contra eles, contra Arão, Miriam e Tera. Amém? E a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra eles. Aleluia. E ele partiu, e a nuvem se afastou do tabernáculo, e eis que Miriam ficou leprosa, branca como a neve. E Arão olhou Miriam, e eis que ela estava leprosa. Amém? Esses irmãos já conhecem a história de Miriam, mulher profetisa, mulher levita, amém? Mulher temente a Deus, era temente a Deus até o momento que ela não fosse levantar contra Moisés, amém? Mas aqui o texto fala, se você pegar, entender, ela se levantou contra quem? Contra quem? Moisés. Contra Moisés. Ela falou mal de Moisés, questionou contra Moisés, ou seja, estava com ciúme de Moisés, porque Deus só falava com Moisés. Amém? Graças a Deus, aleluia. Graças a Deus. E aqui ela ficou com ciúme. Aí como ela e Arão e Terá começam a falar mal de Moisés. Moisés temente a Deus, Moisés que foi chamado por Deus para libertar o povo da escravidão. Amém? Amém. E ali rolou aquele ciúme de Miriam contra Moisés, irmãos. Muitas vezes acontece isso também na casa de Deus. A irmã louva mais, a irmã prega mais, eu poderia estar no lugar dela, eu poderia estar no lugar dele. É realidade, irmãos. Vai entender o mistério? Não pode acontecer isso. Amém? O que aconteceu com Miriam? Porque ela fez isso contra Moisés, se levantou contra quem? Contra o ungido do Senhor. Contra quem, irmãos? Ungido do Senhor. Como é que Miriam vai se levantar contra Moisés? Moisés que tinha o chamado de Deus para tirar o povo do Egito da escravidão, o povo que vivia na escravidão, irmão, sofrendo. E Deus envia Moisés lá para resgatar aquele povo. No meio do deserto não faltava nada, comida, água, maná. E ali ela ficou com ciúme de Moisés. Aleluia, glória a Deus. Só que Miriam, talvez ela achou que o Senhor não tinha ouvido. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Amém? Miriam começou a falar mal de Moisés com Arão e Terá. Aí o Senhor fala aqui: o Senhor o ouviu. O Senhor vê tudo. O Senhor o quê? Vê tudo. Amém? Amém.
Aleluia, graças a Deus. Então aqui você percebe que aconteceu um ato aqui, irmãos, que Miriam falou mal do servo de Deus. Miriam, uma mulher que tocava tamborins, né? Mulher é irmã de Moisés, entendeu, irmãos? Ela viu os mistérios de Deus. Miriam, que ajudou, né, a filha de Faraó achar Moisés, ele era pequeno, né? Naquele, esqueci o nome que fala, bota assim, na água lá, amém? Que Miriam, ela fez a filha, né, do rei de Faraó achar Moisés lá na água, lá chorando, amém? Do cesto, exatamente. Não é nessa palavra que se cita, não, é outra tradução que fala, mas eu falo cesto, amém? Então fala do cesto. Mas diz que Miriam, irmãos, ela ajudou, amém? Moisés se encontrar à frente de Faraó. Mas mesmo assim, a Miriam, ela questionou contra o servo de Deus. Questionou porque o Senhor só falava com Moisés. Mas aqui à frente você percebe no finalzinho do texto que o próprio Deus chama Miriam e Arão, e Deus começa a falar com eles, e por causa disso ela fica leprosa, e ela ficou, irmãos, leprosa, e Arão pediu para Moisés falar com Deus, para que viesse essa lepra, viesse sumir de Miriam. Aqui, quer ver? Números 12, versículo de número 15, vai falar que Miriam teve que ficar, Moisés, né, com pena de Miriam. Moisés teve pena de Miriam, irmãos, porque Arão falou para Moisés, tem misericórdia da tua irmã Miriam, ora ao Senhor para que o Senhor venha curar ela. Só que Deus já tinha permitido a lepra sobre ela. Aleluia. E Moisés orou ao Senhor, e o Senhor falou para Moisés, porque ela se levantou contra o meu ungido, contra você, Moisés, agora ela vai ficar leprosa durante 7 dias. Quantos dias? 7 dias ela ficou leprosa. Só ficou ficou 7 dias só, porque Moisés pediu ao Senhor. Ao você ver, ela falou mal de Moisés, irmãos. Ficou com de Moisés, e Moisés teve pena dela ainda, para que o Senhor viesse ter misericórdia dela. O Senhor reduziu a lepra, só ficou 7 dias leprosa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Para quem sabe, os leprosos não poderiam ficar no meio da sociedade, igual ao coronavírus. Tem que ficar em um lugar separado, isolado. Está entendendo? Mas assim, uma pessoa aqui na época contava com hemorragia, tinha que ficar em um lugar isolado, separado, não poder ter contato com as pessoas. Amém? Glória a Deus. Então ela tinha que ficar em um lugar escuro, separado, porque ela se levantou contra o ungido de Deus, contra Moisés. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, esse texto é para a tua meditação, que Deus, Ele fala de várias maneiras da igreja. Amém? O Senhor cuida de você, o Senhor, Ele zela pela tua vida. Amém, irmãos? Aleluia. Se alguém fala mal de você, irmãos, Deus vai pelejar por você, não se preocupa. Amém, irmãos? A glória a Deus. Então não se preocupa se alguém falar mal de você, se alguém te apontar, não se preocupa, porque lá na frente você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? É que você deixe que você coloque no coração nessa tarde. Amém, irmãos? Então, esse texto aqui é mistério de Deus. Amém? Então fica essa palavra aí. Também aprendemos com Miriam, né? Para não se levantar contra o ungido do Senhor, não se levantar contra ninguém. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. É como a Bíblia diz:
Segui a paz com todos e a santidade, a qual ninguém verá o Senhor. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos estar orando, né? Estarei fazendo aqui alguns anúncios para a glória de Deus.